Bem-vindos ao Dispositivo. Eu sou Eduardo Lopes. Para o campo das relações públicas, a promoção e organização de eventos é um tema de grande importância. Os profissionais da área entendem os eventos como estratégicos na comunicação entre as organizações e a sociedade. Assinado por Carlise Schneider e Caio Mota e publicado na edição de número 22 da revista Dispositiva, o artigo Eventos Estratégicos, Visibilidade e Algoritmos, Influenciadores Digitais e a Criação de Conteúdo busca refletir sobre como os eventos estratégicos têm sido pensados no meio digital a partir dos criadores de conteúdo. As organizações, representadas cada vez mais por influenciadores, criam estratégias de visibilidade que embasam as novas formas de sociabilidade em rede por meio da criação de conteúdo. Carlise Schneider é professora no Departamento de Comunicação e no Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFSM, Universidade Federal de Santa Maria. Caio Mota é mestrando em Comunicação pela mesma universidade, sob orientação da professora Carlise. No episódio de hoje, eles conversam conosco sobre como é possível construir sociabilidades mais diversas e inclusivas, tanto online quanto fora da web. Por ser, então, uma pessoa autista, essa questão da inclusão, da diversidade, da acessibilidade entrou nas minhas pesquisas e os eventos são hoje um grande espaço para rediscutir essas questões, né? E o artigo surgiu, né, de uma ideia nossa em repensar esse pós-Covid aí, né? O que aconteceu com os eventos, né? E pensar nessa perspectiva das Big Techs, e não só das Big Techs como sujeitos, né? Como articulações, mas também os produtores de conteúdo, influências, né? Que então mediam esses processos, mas acabam representando essas Big Techs, ou grandes empresas, grandes marcas que se utilizam de questões sociais para galgar suas marcas, né? Então foi nessa perspectiva mesmo, assim. O meu lado eu sou o Caio, então sou formado em Relações Públicas pelo UFSM, como o prof falou. Eu estou hoje fazendo um mestrado com a professora Carlise no nosso programa de pós-graduação em Comunicação da Universidade Federal de Santa Maria, e ele nasce de um pedaço da minha dissertação. A minha dissertação é um processo etnográfico maior, e nesse processo eu comecei a me aproximar dos influenciadores indo em eventos. Então, o primeiro contato que eu tive foi, de fato, no campo, quando eu entrei em um evento de influenciadores digitais. Tinha uma galera falando, Creator Economy, não sei o que, várias marcas, influenciadores e também as pessoas das próprias plataformas também, né? E ali foi um contato assim, e eu comecei a observar junto com a prof de aqui tem alguma coisa diferente. Tanto que na dissertação em si, esse é o primeiro olhar, é o primeiro espaço onde a gente analisa, né? O que está sendo dito nesses eventos? Quem está falando? Quem são essas pessoas? Quais objetivos elas têm? Tendo em vista que o influenciador digital, ele basicamente cria o próprio espaço de visibilidade, quando a gente se depara com o modelo formal que são os eventos, a gente pode ter um choque. Porque se na rede social todo mundo pode falar, no evento não é todo mundo que vai falar. São pessoas selecionadas que vão ocupar o palco. Quem são essas pessoas? Que o evento, ele sempre foi um foco, né? E sempre teve uma promessa de estratégico, né? Então, na verdade, relações públicas é uma área que sempre teve uma promessa de ser estratégica. Mas a gente sempre teve limitações de ser estratégico, o quanto a gente é estratégico, né? E foi essa a pegada, assim. E aí, entrando a questão dos algoritmos, das bolhas, que ele acaba se complexificando muito mais o evento, né? Então, ele se torna, claro, um espaço com aquela mesma perspectiva estrutural, né? Que muitas vezes as pessoas não valorizam ainda o evento, eles têm como uma pontinha, mas não, né? O evento, ele é o desenrolar de tudo, e em especial quando a gente entra com essas questões aí que o Caio está trabalhando no mestrado, que é uma questão bem dele trabalhar, que é a questão dos influenciadores, né, dos produtores de conteúdo. Mas eu acho que nessa jogada aí, o que me preocupa é a perspectiva das empresas, das marcas, né? Utilizando questões de interesse público para se autopromover e usando essas questões de legislação, de inclusão, de diversidade e usando pessoas que então representam essa diversidade, né, essas questões todas,
um pouco complicada. E aí essa promessa dessa dimensão participativa, ela meio que se quebra, né? Porque eu só, assim, acho que fazer um breve relato, assim, esse ano teve um evento, um grande evento, né? Que foi em maio, na área de acessibilidade, inclusão, diversidade, para várias empresas, grandes empresas, assim. E aí era um evento que eu estava a fim de ir, segundo ano do evento e tal, mas um evento muito caro, assim, caríssimo. Daí a gente, como PCD, né, como pessoa com deficiência, que o autismo se enquadra, a gente sempre escreve, olha só, não achei aqui, cadê a meia entrada, ou que incentivo que a gente pode ter para entrar. E aí a pessoa do evento, assim, pelo WhatsApp, assim, até vou ler só 1 milímetro, assim, se ela escreveu: olá, Carlise, nosso evento é direcionado a líderes de organizações de grande porte, com inscrições geralmente patrocinadas pelas empresas. Buscamos manter um equilíbrio justo na precificação para permitir que todos tenham as mesmas condições de participação. E aí eu pensei, que isso, né? O que você está me respondendo aí? Porque isso não está fazendo sentido. Então, você vê, assim, ó, grandes empresas que organizam um evento enorme, né, corporativo, para falar de inclusão, diversidade, acessibilidade, na hora que uma pessoa que é PCD, que eu não me identifiquei quem eu era, eu recebo a resposta de ser para líder, né? Ou seja, isso não é para mim, eu não posso ser líder, né? Então, assim, vocês estão falando para quem, né? Então, acho que para mim, o que está acontecendo, assim, de complexo, desculpa, é a questão do algoritmo, né? Óbvio que vai acelerando as coisas, deixando as coisas lá nas bolhas cada vez mais, mas também o que as empresas estão fazendo com isso, né? Quem é que elas estão utilizando, essas pessoas, esses produtores de conteúdo, que tinham vários produtores de conteúdos convidados na empresa, né? Nenhum deles era PCD, né? Nenhuma dessas pessoas era PCD. Alguns representavam questões de raça e etnia e tal, mas não tinha nenhum PCD e era sobre isso. Aí eu fiquei assim meio, nossa, acho que a gente precisa falar mais sobre isso, né? Caio destaca que são várias as barreiras que podem afastar determinado público de um evento. Tem 2 pontos muito interessantes que eu acho na fala da prof, que é a questão do acesso. Todos os eventos que eu fui de influenciadores digitais são caros. Caros quanto? Eu acho que o mais barato foi R$800 para cima. Isso que, tipo assim... isso só para conseguir entrar. São eventos que às vezes tem mais de um dia. E aí isso é o evento que a fala da prof que estava falando, porque primeiro que os eventos, eu acho que eles mudaram também na sua... A gente teve muito pela pandemia aquela questão de o que é híbrido, tipo assim, coisas híbridas. A gente começou a ter a live, só que as lives as pessoas assistiam em casa e poucas pessoas poderiam frequentar espaços físicos pelas restrições. Acontece com o influenciador digital, se a gente for parar para ver, meio que tudo virou híbrido, porque eles vão acabar falando que eles estão no evento. Novas profissões, e eu vou usar entre aspas aqui, podem ser consideradas profissões também surgem, que são as questões dos story makers, pessoas que vão fazer só stories para fazer a cobertura de um evento também. Só que nesse sentido que a prof estava tocando e com isso que eu estou falando agora, a gente ainda tem que a questão da desigualdade prevalece nesse meio, né? Quem são as pessoas que vão conseguir frequentar esse evento, que vão ter dinheiro primeiro para primeiro para poder comprar o ingresso, e segundo, quem são as pessoas que vão ser contratadas para atuar nessas profissões que vão transmitir esse evento, né? Porque, querendo ou não, a indústria dos criadores de conteúdo ela é muito alimentada pela indústria da publicidade, e a gente já sabe quem geralmente é o publicitário. É o cara branco lá da São Paulo, do centro onde acontece todo o centro econômico do país, e se ele não tem alguma forma de contato de entrar nesse meio, ele não vai ser permitido a ele nem que ele chegue perto. Neste contexto plataformizado, como é possível manter diálogos saudáveis e plurais na sociedade? Olha, eu acho que aí a gente volta para a questão do algoritmo mesmo, né? Meio que as coisas, mesmo que as pessoas não direcionassem as suas falas, suas narrativas, né? O algoritmo assim faria, né? Então, é um negócio que não tem volta, no sentido de que, bom, a tecnologia está aí, essas questões estão todas aí, é assim que é, né? Mas é preocupante pela falta do espaço da democracia deliberativa mesmo, né? Então, quando a gente está falando dessa questão de neoliberalismo em especial, né, e na perspectiva ideológica, por óbvio, né, porque o neoliberalismo é
uma perspectiva ideológica de mundo, né? Uma visão de mundo, não tem como, eu acho que essa visão é cada vez mais se fechar, né? Eu vejo isso um problema, assim, eu acho várias coisas de informação, mas eu tenho muita coisa dispersa e isso é a questão neoliberal, né? As coisas, elas não vão ter donos, elas vão perdendo a regulação, né? No momento em que isso aí o Caio pode falar bem, né? Essa falta de regulação também até para o mercado de trabalho, eu acho que isso é uma coisa de quem está aí na comunicação ou, enfim, que trabalha com essa questão de produção de conteúdo. Isso acaba precarizando também a vida, né? Acaba precarizando como tu busca informação, onde tu busca informação, a qualidade da informação. Eu estava refletindo aqui conforme a prof ia falando e sobre essa questão dos nichos, né? Essas pessoas, elas surgem por meio de likes, né? Geralmente, como é que se torna conhecido na internet, né? Tem uma premissa básica que é: primeiro tem que juntar gente em torno de ti, a partir das pessoas tu vai parecer que tu é relevante e as oportunidades começam a acontecer. E aí marcas podem te interessar, tu pode lançar um infoproduto ou alguma coisa, ou tu pode te conectar com os pares desse teu próprio nicho, né? E aí é o que a prof toca no sentido de... no fim das contas, a gente está criando uma nova câmara de eco, só que talvez em espaços físicos também, né? Se a gente vai ter um evento que vai ter... Eu ainda não presenciei porque a internet, as pessoas... No meio que eu vivo, as pessoas acabam exigindo alguns aspectos, ou seja, elas exigem que tenha um mínimo de diversidade, esses eventos tentam cumprir, pelo menos representativamente, eles tentam ter a pessoa preta, tentam ter a pessoa PCD, mas é aquilo, na frente do palco, não sei se dão toda a infraestrutura atrás, não sei como é que é essa outra parte. No fim das contas, a gente está tendo cada vez mais uma criação de um nicho que parte de uma visibilidade suposta, porque a pessoa que garante o crédito de fala é uma pessoa que tem números, e números eles podem ser comprados. Então esses nichos acabam sendo, às vezes, forjados, e tu acaba tendo uma pessoa que sabe-se lá de onde ela veio, com qual intenção e com qual formação, justamente para ocupar esse lugar central de um palco que ele consegue, né? E aí não é mais aquela questão de ser atribuído, de ser capacitado para ocupar esse espaço. Em 2001, o escritor e empresário Mark Prensky cunhou a expressão nativos digitais para descrever pessoas que já nasceram com acesso a tecnologias digitais. Os nativos digitais são, a grosso modo, pessoas nascidas depois de 1980. No entanto, dada a evolução tecnológica que vem acontecendo desde que Prensky criou o termo, esse conceito ganhou outra dimensão: as gerações que já nascem no mundo plataformizado. Como podemos esperar que essas pessoas, uma demografia cada vez maior, lide com as possibilidades e conflitos do cenário atual? Olha, eu tenho uma perspectiva muito positiva, assim, claro que entendendo os limites e tal, né, eu acho que tudo tem, né, limite, mas a minha perspectiva é do que eu conheço, né, enfim, eu tenho uma filha de 18 anos e, né, uma nativa digital, porque nasceu com o iPad na mão, assim. E eu nunca fui contra, né? Pelo contrário, assim, sempre nasceu, já começou a mexer os dedinhos, já estava com o iPad na mão e tá tudo bem. E para mim isso é a vida, entende? Eu acho que aí vai da forma como a gente olha para as coisas, assim. Mas tem o lado negativo. Bom, tudo tem, né, gente? Tu não usar a tecnologia também tem essas questões, né? Mas o que eu penso, assim, dessa questão como consumo? Eu vejo, claro que aí a gente tem que entender, a gente tá falando de atravessamentos, né, Zeca? Eu acho que, Caio, a gente está falando aí de como é que funciona isso, né? Nessa sociedade aí a gente traz a questão neoliberal, essa questão de classe mesmo, né? Que tem seus atravessamentos aí, de classe social, vai ter o atravessamento de etnia, vai ter atravessamento de raça, de acesso, como é que acontece a educação, como é que o acesso às coisas, né? Usar por usar de qualquer jeito, como é que tu usa, né? Então, assim, tu fica... Eu penso assim, esse exercício da cidadania, ele só recebe
acho que um aporte muito bom com a questão da tecnologia, pelo acesso à informação, pelo próprio acesso, mas isso está ligado diretamente à questão da informação e da educação, né? Não tem como a gente tratar de tecnologia e tratar desse acesso a novas gerações, não falar da perspectiva educacional, né? E no próprio Covid a gente viu aí, e agora mesmo nessas enchentes aqui no Rio Grande do Sul, que as populações periféricas, elas ficaram sem escola 2-3 semanas, né? Durante o Covid, populações periféricas também não tiveram aula online, as escolas agora foram invadidas pela chuva, ficaram sem luz, e na época do Covid, não tinha internet, as pessoas não tinham internet em casa para fazer a aula, então existe um atravessamento que é da educação, né, que é de classe social, e isso é uma coisa que vai afunilando, né. Eu acho assim, essa geração fantástica na questão da sexualidade, do acesso à informação, falando de sexualidade, de drogas, as questões do aborto, essas questões, tudo, assim, tudo se traz, né? E tudo é tratado, tudo é falado. Então, a minha perspectiva eu vejo isso com muita alegria, assim, e não tenho dúvidas que a gente ganha de um lado e perde de outro. Por exemplo, sociabilidade. A sociabilidade em rede, ela é diferente da sociabilidade, né, que acontece aqui, mas eu tenho uma perspectiva positiva, assim, e as pessoas, eu recebo muitas críticas em relação a isso, mas lado bom e lado ruim tem em tudo na vida, não existe nenhum lugar que não tenha uma coisa boa, uma coisa ruim, mas eu vejo muito mais consciência, muito mais acesso, e o que se chama de mimimi, para mim, né? A geração mimimi, para mim, é uma geração mais consciente, mais sem medo, e mais vou lá porque isso me interessa, eu também quero, e mais fluida. Acho que tem uma coisa que eu posso tratar, assim, a tecnologia e a comunicação, e aí falar disso tudo, fluidez, assim. Eu acho que tudo é muito mais fluido. E aí na sexualidade, em tudo que a gente trata, na sociabilidade, nos interesses, né? Acho que é o que eu penso, assim, né? Eu concordo que a Prof disse ali, mas o que me preocupa é como essa geração nova vai encontrar esse espaço dos eventos e essa economia em si. Porque esses eventos são sustentados por uma economia de criadores de conteúdo, que a gente tem cada vez mais o dinheiro sendo pulverizado e concentrado na mão de poucas pessoas, como outras indústrias sempre fizeram. E aí a gente tem uma questão muito difícil que sempre está saindo relatório e dado falando que as novas gerações querem ser mais criador de conteúdo do que quer ser médico. Eles têm essa ideia de estar diante de uma profissão mais flexível, que possa fazer os seus horários, que possa fazer sua vontade. Só que o que a gente está vendo hoje se desenhar é um cenário onde está tudo sendo meio precarizado, porque a produção de conteúdo ela é precarizada. E as pessoas estão começando a descobrir isso mais cedo. Ou seja, elas podem não estar preparadas para justamente ter esse embate de tipo assim, olha, amigo, não vai acontecer. Ah, mas eu estou postando 5 vídeos por dia. Não vai acontecer. Não é questão... Esse viés industrial, que eu acho que a dissertação, que é o bloco maior, olha para... que a dissertação vai trazer, e esse recorte ajuda também a gente a pensar, é que a gente está falando de uma indústria. Numa indústria, infelizmente, vai ter gente que vai estar em cima e vai ter gente que vai estar embaixo. Essas pessoas que estão embaixo, elas não vão conseguir ascender porque a indústria foi pensada para privilegiar quem está em cima. Ponto. Os eventos, eles vão basicamente refletir isso. A lógica dos criadores de conteúdo foi muito tempo espalhada, foi encobrida pelo fator fama, como se a fama e o que eles ocupam, eles estão sendo as atenções, que legal, como é cool ser criador de conteúdo, quero ser por conta disso. Cara, a gente está vendo a galera adoecer, e aí a saúde mental está indo pro saco, só que isso está acontecendo muito cedo, né? São pessoas que, sei lá, eu vou largar a faculdade para ser criador de conteúdo. Beleza, aí não rolou o conteúdo, eu vou fazer o quê? Sabe? Então, são uma série de questões de como essa nova geração vai acabar encontrando o que a gente está vivendo hoje. Acho que tem essa é uma preocupação que eu tenho sempre para saber o que vai acontecer daqui para frente. Uma das principais questões, tanto para a produção de eventos quanto para as ambiências digitais, é a promoção de representatividade e acessibilidade para todas as pessoas. A professora Carlise destaca o papel das agências algorítmicas nessas questões. Olha, acho que é assim, é um movimento, são muitas incidências, assim, né? Muitas variáveis independentes aí.
O algoritmo, ele trabalha com a questão do acerto-erro, né? Então, assim, eu vou ali, vou acessando o conteúdo e ele vai me mandando e ele vai entendendo o meu padrão e assim as coisas vão acontecendo. Mas existe uma coisa que é maior do que isso, mas que vai lidar com a questão do algoritmo, que é essa questão estrutural mesmo, porque sempre, por exemplo, sei lá, nos anos 90 se começou a discutir muito mais a questão do meio ambiente, né? Então tinha toda uma preocupação de ambientalismo, Fórum Social Mundial, aquela coisa toda, e aí isso estava na pauta, não tinha algoritmo naquela época, mas isso estava rodando, né? Hoje a questão da acessibilidade, da diversidade, da inclusão, ela entra na perspectiva não só da legislação, né, no sentido de dar espaço, de exigir mais equidade, de exigir espaços mais igualitários, mais acesso. Isso a gente está falando aí, sei lá, vamos falar de cotas, vamos falar de PCD, de negritude, de essas questões todas. Ao mesmo tempo, existe também uma questão de sanções, assim, né? Que algumas coisas são crime, hoje são crime. E aí a gente está olhando para isso também, né? As empresas não estão olhando para isso, né? As empresas estão olhando para isso, em sua maioria, em vender. Eu ministro alguns cursos de extensão e alguns projetos de pesquisa para produção de conteúdo acessível, né? Então, assim, vamos produzir conteúdo para todo mundo, né? Vamos botar um tradutor de Libras, vamos gravar e botar no YouTube, ou fazer botar no YouTube, vamos legendar os negócios, vamos botar uma pessoa, né, na língua de Libras, né? E vamos botar um site acessível que vá permitir um leitor de tela, né? Como é que a gente faz com isso, né? Então, na própria academia, por exemplo, a gente está falando de acessibilidade, mas a gente, nas redes, quando vai colocar isso, quando vai divulgar um evento, quando vai divulgar a gente faz descrição de imagem, a gente coloca a legenda no vídeo, a gente chama alguém no evento para falar em Libras, a gente está fazendo isso. Então vocês pensem o seguinte, que a gente, que é acadêmico, né, a gente está tentando aqui fazer uma tradução dessa história, a gente que é da academia, que está aí para pensar sobre as coisas, que a gente tem um lugar de transformação na sociedade, né, nas federais, nas particulares, tanto faz, né. A gente tem que lidar com isso, a gente está aqui para transformar, principalmente quando a gente entra para ser pesquisador, fazer um mestrado, doutorado, pós-doutorado. A gente, às vezes, ou as pessoas que a gente conhece que trabalham com a gente dizem assim, tá, pois mas aí eu vou ter que fazer isso aqui, vou ter que contratar alguém de Libras, daí vou ter que fazer isso, vou ter que pagar um aplicativo para legendar, vou botar no YouTube, vou ter que ir lá escrever, porque o YouTube faz uma legenda automática, eu vou ter que ir lá e digitar o texto e cuidar o tempo, vai dar trabalho. Vai dar trabalho, mas não vai dar trabalho, vai dar qualidade, vai dar acesso a todas as pessoas. Eu tenho que ter uma ideia de design universal, eu tenho que ter, por exemplo, eu estou produzindo um podcast, né? O site do podcast é acessível, né? Então, isso tudo são questões que a gente, como pesquisador, pesquisadora, a gente às vezes fica assim, né? Não sei, não vou ter tempo, né? Vou ter que arranjar alguém para fazer isso. Agora vocês imaginem as empresas, né, que fazem muitas vezes para cumprir cota de legislação, né? Então falta muito, a gente não está fazendo ainda praticamente nada, é muito incipiente, tanto que a conversa, e aí vem um outro problema que eu já fecho aí, que para mim é um problema bem sério, que eu vejo pessoas falando disso, né? Principalmente pessoas negras, pretas, que é assim, cara, só me chamam para falar sobre problema de racismo, né? Porra, eu quero falar de outra coisa, eu quero falar disso, ok, mas parece que eu só represento esse espaço. Não, eu também posso representar um outro espaço. Tenho certeza que isso é muito legislação, é muito cumprir cota,
né? E a gente, como pessoa da academia, né, dos espaços das universidades, a gente tem que ir para cima dessas coisas, a gente tem que trazer esse debate e a gente, às vezes, tem que ir na força do ódio mesmo, porque às vezes é só a força do ódio que faz com que as pessoas entendam que as pessoas têm que fazer parte, as pessoas que são representativas, né? Não só tem um lugar de fala, porque todo mundo tem, mas as pessoas que são representativas, elas precisam fazer parte dessa construção. Não tem como falar de uma coisa sem fazer parte disso a partir das nossas experiências com a coisa, né? Muito obrigado à professora Carlise e ao Caio por conversarem conosco. Mas antes de terminar, um recado do Caio. Eu, como mestrando, e parte desse mestrado constitui em eu virar um criador de conteúdo, todo espaço de visibilidade que eu tenho que aproveitar para me divulgar. Que basicamente é o que o influenciador faria, né? Justo. Então, esse mestrado, enfim, eu acabo virando um criador de conteúdo para entender na prática as teorias que eu estudo. Eu tenho um podcast chamado Não São Vozes da Minha Cabeça, onde eu entrevisto grandes nomes do mercado de influência, pessoas responsáveis, pessoas que estão há muito tempo, pessoas que pegaram da época do e-mail marketing, sabe? Então esse é o meu convite. Você pode acessar tanto no Spotify quanto no YouTube, ou me procurar no meu Instagram, que é @CaioPmota. É isso. Depois que terminar nosso episódio, vai lá dar uma olhada no trabalho dele. Para ler o artigo que exploramos nesse episódio na íntegra e os demais textos da edição, acesse dispositiva.org.br ou clique no link da descrição do episódio. Acompanhe a Dispositiva nas mídias sociais. No Instagram é @Revista Dispositiva. No LinkedIn e Facebook é só buscar por Revista Dispositiva que você nos encontra. Se inscreva também na nossa newsletter, o Correio da Dispositiva. Todo mês, os assinantes recebem gratuitamente um texto, assinado por um pesquisador convidado sobre algum dos temas de interesse de pesquisa no campo da comunicação. Para se inscrever, acesse revistadispositiva.substack.com. Todos os nossos perfis em mídias sociais e a newsletter também estão linkados aqui na descrição do episódio. As entrevistas dessa temporada do Dispositivo foram roteirizadas e conduzidas por Zeca Lemos. Este episódio foi escrito por Zeca Lemos e eu, Eduardo Lopes. A locução foi gravada com o apoio técnico do Laboratório de Áudio da Faculdade de Comunicação e Artes da PUC Minas. Essa temporada do podcast Dispositivo foi produzida por André Veloso, Eduardo Lopes, Samuel Rubens e Zeca Lemos, sob coordenação de Verônica Soares. A revista Dispositiva é gerida pelos programas de pós-graduação em Comunicação Social da PUC Minas e da UFMG. A revista tem o apoio da FAPEMIG para ações de divulgação da ciência, da tecnologia e da inovação. Este episódio usou áudio de Splice. Este foi o último episódio da segunda temporada do Dispositivo. Muito obrigado pela audiência. A gente espera que as conversas que tivemos nessa temporada tenham contribuído com boas ideias e novas perspectivas. Agradecemos também a todas as pesquisadoras e pesquisadores que publicaram no número 22 da revista Dispositiva e toparam conversar conosco nesses episódios. A terceira temporada do nosso podcast em breve será anunciada nas nossas mídias sociais. Fiquem ligados para não perder. Muito obrigado e até a próxima temporada.